A Força Aérea dos Estados Unidos utilizou aviões caça F-22 Raptor para derrubar objetos voadores não identificados que sobrevoaram o país sem autorização em fevereiro. A aeronave foi escolhida para a missão por ser a única da frota capaz de atingir a altitude necessária para neutralizar os alvos. Com quase 19 metros de comprimento, o F-22 consegue alcançar a velocidade Mach 2, que ultrapassa os 2.400 km por hora. Além disso, o caça possui um canhão de 20 milímetros e vários mísseis guiados por radar e calor. Porém, caso esse Raptor fosse parar na época da Primeira Guerra Mundial, não teria muita utilidade. Sim, apesar de ser muito mais avançado e poderoso que as aeronaves utilizadas no conflito dos anos 10, o F-22 seria praticamente ineficiente para os Estados Unidos. Suponhamos que um exemplar do caça aparecesse no meio de uma batalha na Europa durante a Primeira Guerra. Seu estrondo extremamente alto seria ouvido por quase todos. A maioria dos soldados ficaria assustada com o som e, claro, com a máquina que o provocou. Afinal, os aviões da época não eram nada parecidos com o caça estadunidense. Provavelmente, o veículo seria confundido com um OVNI ou aeronave alienígena. Afinal, era impensável naquela época existir algo tão avançado vindo do próprio planeta Terra. Os soldados estavam mais acostumados com aviões como o alemão Fokker D-7. Bastante avançado para a época, ele tinha design e capacidades páreos ou até superiores a qualquer aeronave em posse dos aliados. O Fokker lutou por um período muito breve na Primeira Guerra, tendo em vista que voou pela primeira vez apenas 6 meses antes do conflito terminar. Mesmo assim, concedeu aos alemães e a seus aliados uma vantagem aérea incrível durante esses meses. Em apenas um mês, o Fokker cooperou para 565 vitórias aéreas. Apesar de tudo isso, o avião não passaria de uma sucata voadora perto do F-22 e todo o seu aparato tecnológico. Por incrível que pareça, ainda assim uma aeronave como o Fokker seria de serventia muito maior para os Estados Unidos do que o Raptor. Para começar, nenhum engenheiro da época saberia lidar com um caça tão avançado. Muitos anos de avanço nesse ramo foram necessários para trazer à vida essa máquina voadora de matar. Sem esse conhecimento, os profissionais não teriam a mínima ideia do que fazer com um avião desses. O próprio sistema de camuflagem da aeronave é extremamente difícil e dispendioso de manter funcionando. Além disso, o F-22 tem um sistema de computadores e de comunicação bastante avançado, mas que seria completamente incompatível com o da época. Basicamente, ele não teria como se comunicar com nenhuma aeronave aliada. Em uma guerra, comunicação é uma das armas mais importantes. Isso, se não for o mais fundamental. Outra questão importante é o bolso. Você pode achar que um Estado não vai poupar esforços financeiros nesse ramo, mas o gasto com os caças nos dias de hoje já é alto. Imagine só em plena Primeira Guerra. Para um F-22 voar, durante 1 hora são necessários $85 mil divididos entre combustível e manutenção. Como os conflitos podiam durar várias horas, somente uma batalha poderia custar muitas centenas de milhares aos cofres estadunidenses. Ou seja, seria uma quantidade de dinheiro enorme para manter no ar uma aeronave que não teria comunicação nenhuma. Ainda por cima, quando ela pousasse, seria muito possível que ninguém soubesse como fazer os reparos necessários. O caça Raptor seria, de longe, a melhor arma das Forças Armadas estadunidenses. Mas seria tão dispendioso colocá-lo para voar que não compensaria.
Ele seria bom demais para qualquer missão, como se fosse gastar uma cartada final em um momento qualquer do jogo. Durante a Primeira Guerra, o motor de combustão interna era o mais utilizado nas aeronaves. Portanto, uma das primeiras coisas a confundir completamente os engenheiros seria a turbina do F-22. Turbinas a jato eram desconhecidas e seriam um grande problema para os profissionais. No entanto, talvez eles conseguissem entender a lógica do equipamento, mesmo sem conseguir desenvolver um meio de reproduzi-lo. O mecanismo que envolve ar comprimido, aquecido e depois liberado para oferecer a propulsão a jato seria compreendido, mas não totalmente controlado pelos engenheiros. Com essa compreensão limitada, as Forças Armadas teriam uma chance de fazê-lo funcionar. No entanto, teria que ser desconectado do restante da aeronave. Afinal, para acionar as turbinas da maneira correta, seria necessário manipular os controles presentes no sistema de computador do F-22. Isso, com certeza, os engenheiros não conseguiriam. Então, a alternativa seria retirar a turbina e tentar operá-la fora do avião. Outro problema seria o material utilizado na construção dessa propulsão. A Liga estaria anos à frente do conhecimento da época. Não existiam equipamentos avançados o suficiente para identificar o que compunha essa liga. E mesmo se houvesse, a tecnologia do período não os permitiria reproduzir o material com a qualidade necessária para a produção de outra turbina. O revestimento camuflado, por sua vez, não faria muita diferença. Esse artifício torna as aeronaves indetectáveis para os radares. Porém, essa tecnologia de detecção por radar só foi inventada décadas depois da Primeira Grande Guerra Mundial. Além disso, o combustível não traria apenas problemas financeiros. Para se manter voando, o caça necessita de um combustível de jato bastante específico e especial. O líquido precisa explodir bem e apenas no momento desejado. Uma gasolina aditivada qualquer não daria certo a ponto da turbina sequer ligar. O Raptor precisa de um combustível calibrado com bastante energia e muito mais denso do que uma gasolina normal. Mas suponhamos que o F-22 esteja de tanque cheio e que imediatamente saiba que sua missão é ajudar os aliados durante os conflitos da Primeira Guerra. Saiba que, mesmo assim, a aeronave não faria praticamente nada. Tomemos como exemplo que os alvos do F-22 sejam vários aviões alemães Fokker. Esses veículos mal chegavam a 200 km por hora. Já o Raptor consegue ultrapassar os 2.000 km por hora. Então, o caça ultrapassaria o avião inimigo de maneira muito rápida, porém, rápida até demais. Seria extremamente difícil atingir o pequeno avião alemão. O F-22 também não poderia desacelerar muito a ponto de se igualar ao inimigo, pois teria um alto risco de simplesmente parar. Em velocidades baixas e produzindo alguma manobra mais perigosa a fim de atingir o adversário, o F-22 estaria correndo um alto risco de cair. Uma opção seria desacelerar o suficiente para sobrevoar os inimigos de uma distância segura e atirar. Contudo, a aeronave teria poucos segundos para tentar acertar um alvo extremamente ágil. Os canhões M61A2 de 20 mm disparam extremamente rápido. Com 480 cartuchos, a munição acabaria em pouquíssimos segundos e teria muita dificuldade para acertar veículos que não são supersônicos. Uma vez que o caça estivesse sem munição, não restaria muito o que fazer na batalha. Sem contar que a munição não teria a pólvora dos dias de hoje, que é bastante melhorada. Provavelmente, os M61A2 não funcionariam muito bem. Restaria para o F-22 seus mísseis aéreos AIM-9.
e AIM-120. Porém, eles também não serviriam para muito. Os AIM-9 são guiados pelo calor, mas os motores dos aviões da época eram tão fracos que produziam calor não suficiente para ser detectado. Já os AIM-120 são guiados por radar, só que como as aeronaves tinham muita madeira na composição, dificilmente seriam detectadas pelo sistema. Restaria basicamente os mísseis para solo AIM-120, isso se desse tempo de serem lançados. O F-22 teria pouco tempo para voar, nenhuma comunicação, armamentos ineficientes e ainda traria muita despesa. Portanto, seria muito ineficiente na guerra. O único lado positivo para os aliados seria ter em suas mãos um equipamento muito avançado. Com isso, poderiam atingir um desenvolvimento tecnológico em muito menos tempo. Se tivessem uma turbina de F-22 já na Primeira Guerra, provavelmente os Estados Unidos chegariam na Segunda Guerra com aeronaves poderosas, o suficiente para derrotar os nazistas em um curto espaço de tempo.